Tipos de seleções naturais. Para começar, o que são as seleções naturais? Seleção natural é o processo proposto por Charles Darwin e Alfred Wallace, os dois responsáveis pela teoria da evolução por seleção natural. A alta fecundidade e a recorrente competição pela sobrevivência em cada espécie geram o pressuposto para esse processo. Outros mecanismos de evolução das espécies incluem a deriva genética, o fluxo gênico, as mutações e o isolamento geográfico. O conceito básico de seleção natural é que características favoráveis, que são hereditárias, tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem e que características desfavoráveis, que são hereditárias, tornam-se menos comuns. Agora, vamos começar a falar dos tipos de seleções naturais. Existem 3 tipos de seleção natural, que são seleção direcional, seleção estabilizadora e a seleção disruptiva. A seleção direcional favorece um único fenotipo, e nesse tipo de seleção, o alelo mais vantajoso aumenta de frequência ao longo das gerações. A seleção direcional age sobre fenotipos homozigotos. Esse tipo de seleção ocorre frequentemente em mudanças ambientais e quando ocorre migração de populações para novas áreas, que possuem diferentes pressões ambientais. Seleção estabilizadora, ou seleção purificante, é um tipo de seleção natural, em que a diversidade genética diminui quando a população estabiliza num valor de determinada característica em particular. Dito de outra maneira, valores extremos da característica são selecionadas contra. Um exemplo de seleção estabilizadora é a seleção contra mudanças no tamanho dos bebês humanos. Antigamente, a taxa de mortalidade infantil no parto era grande. Agora, além dos avanços médicos e tecnológicos de nossa sociedade, podemos observar uma estabilidade no tamanho dos bebês recém-nascidos. A seleção disruptiva é um tipo de seleção natural que apresenta um padrão bimodal que, simultaneamente, favorece os indivíduos nos extremos da distribuição normal. Quando este processo opera, os indivíduos nos extremos da distribuição, em menor quantidade, tendem a produzir maior descendência do que aqueles no centro da distribuição. Na seleção disruptiva, os fenotipos extremos são beneficiados ao longo do tempo. Por exemplo, em algumas aves podemos ter 3 tipos de bicos: adaptado à captura de vermes, bico longo e pontiagudo, bico curto e resistente para quebrar sementes duras, e bico intermediário, adaptado a consumir frutos. Se nesse ambiente o fotoperíodo das plantas frutíferas não induzir a floração, ou se houver um desmatamento das árvores produtoras de frutos consumidos pelas aves de bico intermediário, a frequência das mesmas irá diminuir ao longo do tempo em função da falta de alimento. Portanto, na seleção disruptiva, somente os fenotipos extremos são beneficiados. Esses foram os tipos de seleções naturais e um pouquinho do que é seleção natural.